Quando eu cheguei perto do banco, meu filho apertou minha mão e me puxou pra trás. Eu falei, papai, tem um homem armado ali. É perigoso, não vamos lá não. Eu falei, não, aquilo ali é o banco. Eu falei, calma aí, eu tô indo num negócio que meu pai falou que era legal, mas tem um cara armado na porta que não deixa eu entrar. Sabe quanto é que custa fazer uma TED pra uma instituição financeira grande? Custa centavos, menos de centavos, a fração de centavos. E ele te vende por R$8. Quem dita como assim, as coisas vão ser usadas é o consumidor. Então o consumidor espera no banco a experiência do Uber, espera no Uber a experiência do Netflix, no Netflix a experiência do banco. Então assim, a interface hoje é o telefone, né? É o iPhone, é o Samsung. Se eu peço um Uber fazendo um determinado conjunto de gestos, por que eu não deveria fazer uma transferência bancária fazendo o mesmo conjunto de gestos? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Smart Contacts, o seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Hoje nós vamos falar sobre uma tendência que tem ganhado força, que são as carteiras e os métodos de pagamento de autocustódia. Eu sou Bianca Rangel, estou aqui com Dan Yamamura e João Zequim, que são fundadores da Fuse Capital e da BRX Finance. E hoje a gente tem um convidado, que é o Rafa Pereira, que representa a Gnosis Pay, a primeira rede de pagamentos descentralizados do mundo. Rafa, sempre que a gente tem uma empresa que se posiciona como a primeira a tornar algo possível, fica bem claro que a história é boa. Primeiro, obrigado, João e Dan, aí, pelo convite. Eu sempre fui empreendedor em tecnologia, né? Minha carreira foi toda construída nesse universo de tecnologia. E, por acaso, há uns 15 anos atrás, eu caí num universo que virou o que hoje é conhecido como fintechs. Então, eu peguei o comecinho dessa transição ali do mundo tecnologia entrando dentro mais, né, do universo financeiro. Certo. É um processo que aconteceu ali com quase todas as áreas, né, de negócios. Então, a gente vê o Uber, né, com a parte de transporte, você vê o Airbnb com a parte de hotéis, e as fintechs fizeram um processo parecido com isso no mundo financeiro. Então, caí nesse universo bem no comecinho, antes de existir, inclusive, o termo fintech. Então, acompanhei a evolução dessa jornada toda, participei dessa jornada toda. E tem um ciclo novo acontecendo agora que foi introduzido aí, né, com blockchain, cripto, Web3. E a gente tem uma visão muito forte de para onde o mundo vai nesse novo ciclo de inovação. E a gente está criando uma infraestrutura para simplificar a vida das pessoas ali operando nesse universo. Todas as empresas viraram meio fintech, né? Então, essa aproximação do mundo financeiro com as empresas, ela ficou meio que entranhada. Então, toda empresa virou fintech, toda fintech está querendo virar uma empresa. Então, assim, acho que tem uma transição desses dois mundos que acho que é super interessante. Porém, eu acho que por que as coisas não evoluíram tanto em termos de produtos financeiros e por mais que as empresas se tornassem fintechs, assim, por que os produtos são muito parecidos com o que são oferecidos pelos bancos, né? Porque por trás da fintech, né, na vida anterior do Rafa, por exemplo, você tinha uma infraestrutura de banco. Você usa os rails tradicionais ou as trilhas tradicionais de um banco ou de uma instituição financeira como um banco. E agora a gente está se preparando para uma próxima revolução, onde o funding vai mudar e os rails vão mudar. Então, acho que abre uma possibilidade para novos produtos que a gente nem imagina que existem. Esse novo momento, essa revolução é o Banking 3.0, Rafa? O Banking 3.0... né? Vamos entender o que era o 1, o 2 para chegar no 3, antes de falar só do 3. E tem o 2,5, hein? É o Web 2.5, hein? É o defensor da transição. Exatamente. A transição, ela nunca né, assim, ela não é um pulo quântico, né? Assim, ela vai acontecendo e em algum momento você percebe a realização daquilo, né? Mas eu lembro, o começo da minha carreira, eu era contratado por bancos para desenvolver tecnologia para eles. Então, assim, o que eu fazia na essência, assim, os bancos como instituições, né, como negócios, eles usavam tecnologia para se tornarem mais eficientes, né, conseguirem ganhar mais dinheiro, e eles se apropriavam dessa eficiência que a tecnologia introduzia. A transferência, né, bancária. Quem não lembra, assim, bom, talvez eu seja o mais velho daqui, eu lembro, mas sei assim... não, hein? Mas assim, eu lembro de uma época que você tinha que ir numa agência para fazer uma transferência. Então, eu queria transferir um dinheiro para você. Eu ia na agência, tinha que pegar uma senha da fila, ficava na fila, tem um segurança armado na porta lá, giratória. Não gosto nem de lembrar. A gente não gosta nem de lembrar, mas assim, a gente pegava lá, ia falar com o caixa pegava um cartão, você botava 2 senhas, ele imprimia um comprovante. Tinha toda essa dinâmica, tinha que entregar dinheiro ali, sacar dinheiro ali. Tem toda essa dinâmica que custava muito caro para o banco operar isso. E aí, o que ele fazia? Ele te cobrava
R$8 para fazer uma transferência, porque tinha que pagar essa infraestrutura toda. Não era bom nem para o banco, nem para o usuário. Como pessoas inteligentes, né? Assim, o que os bancos fizeram? Poxa, vamos automatizar esse processo todo, né? Vamos introduzir tecnologia nessa operação, com a internet principalmente, né? Começou a acontecer, você começou a ter os aplicativos e os sites de banco. Né? Então, assim, a transação que você tinha que ter toda essa infraestrutura de custo para fazer que ele te vendia por 8 e a transação custava 7 e ele ganhava 1, o que ele fez? Ele fez isso digital. E continuou cobrando 8. Continuou cobrando 8. Sabe quanto é que custa fazer uma TED para uma instituição financeira grande? Custa centavos, menos de centavos, a fração de centavos. E quando você faz uma TED no seu banco hoje, quem não está usando o Pix ainda direto, tem alguns bancos que restringem, principalmente para conta de pessoa jurídica, que cobra também e tal. É uma transação que custa centavos ou frações de centavos e ele te vende por R$8. Então a margem dele, que era 1, assim, ela virou praticamente infinita. Assim, Então acho que essa primeira geração que a gente chama do Banking 1.0 foi a instituição banco usando tecnologia para ser muito mais eficiente e ele se apropriando desse valor. Então você pega os retornos dos bancos, porque os bancos são as instituições que mais ganham dinheiro proporcionalmente. Primeiro que banco toca tudo, né? Assim, finanças toca todas as nossas vidas. É um negócio que você não quer, né? Como produto final. Eu falo que ninguém vai no banco para ir no banco. Você não sai de casa e fala assim, vou no banco. É uma necessidade. Né? Assim, vou passear no banco. Sábado de sol no Rio de Janeiro. Vou visitar meu dinheiro. Vamos visitar meu dinheiro. Ver como ele tá ali, faz aquele carinhozinho nele. Pô, tá tudo bem, volta para casa. Né? Você precisa daquilo para alguma coisa. Né? Quer gastar o menos tempo possível. Então, assim, é fricção. Assim, banco é fricção. Banco eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso economizar dinheiro pro meu futuro, eu preciso pegar emprestado porque eu quero fazer alguma coisa hoje que eu não tenho dinheiro para fazer. Então, assim, você tem diversas naturezas de coisas que, como sociedade, seres humanos, a gente precisa. E, assim, o setor financeiro, né, como meio de troca, assim, teve que ter alguém para organizar esses meios de trocas quando a sociedade evoluiu de produtos muito básicos para coisas mais sofisticadas. Então, assim, esse é o setor financeiro, né? E, assim, eles se apropriaram de tecnologia ao longo do tempo para tornar isso rentável, como qualquer negócio tem que fazer. Então, eles foram super eficientes nisso. E aí veio a primeira grande revolução de tecnologia, que veio com a introdução ali de smartphones e, né, assim, você ter mais simplicidade no acesso da tecnologia. Né, era da mais parte do usuário também, né? Você tem ele na palma da sua mão, exato, você pode fazer essa interação. Então, nessa primeira etapa, assim, usar o Internet Banking era um negócio super complicado, né? Assim, usar computador era complicado. Quando veio os devices mais inteligentes, que você simplificou muito o uso da tecnologia, é um processo que tem diversos nomes, assim, acho que talvez o mais conhecido chama consumerização da tecnologia, que é a tecnologia ser muito facilmente acessada por um consumidor. Então você dá um smartphone na mão de um bebê, ele faz assim automaticamente, ele sabe fazer swipe natural, assim. Fazendo transferência para a conta dele. Então, tem, assim, inclusive, uma trend da internet que você coloca o pai e o filho. Como é que você atende o telefone? Aí o pai vai assim, né? E aí o da criança já é completamente diferente. Como é que você checa suas mensagens? É completamente diferente. Então, assim, esse processo que aconteceu, né? Como a tecnologia permeou isso tudo, ela virou a interface de tudo. Essa interface hoje é o telefone, né? É o iPhone, é o Samsung, é qualquer telefone, assim. Então, a interface é única. Se eu peço um Uber fazendo um determinado conjunto de gestos, por que eu não deveria fazer uma transferência bancária fazendo o mesmo conjunto de gestos ou ver um filme fazendo o mesmo... Então, assim, essa unificação da interface, ela levou a um processo hoje que dita como, assim, as coisas vão ser usadas é o consumidor. Então, o consumidor espera no banco a experiência do Uber, espera no Uber a experiência do Netflix a experiência do banco. Então, assim, esse negócio virou um negócio meio único. E aí as pessoas de tecnologia também, como são inteligentes, igual as pessoas dos bancos, falaram o seguinte, mas calma aí, a gente dominou a interface com o usuário. O usuário não vai mais na agência. Quando a agência virou custo, o banco perdeu aquele diferencial competitivo, que era ter uma rede de agência enorme. A agência virou custo. A interface agora com o cliente é a tecnologia. Então agora não é mais o banco usando a tecnologia. É a empresa de tecnologia usando o banco como infraestrutura. Então quando o Dan falou em Rails, o que eu acho que aconteceu no processo de fintechs? Os bancos viraram Rails. Então você pega o sucesso do Nubank, por exemplo. É uma interface, uma experiência muito melhor criada, né? Porque assim, são pessoas que sabiam criar interfaces e jornadas e experiências muito melhor, com um Rails de banking um pouco mais tradicional. E é interessante que antigamente, há bem pouco tempo, na verdade, as pessoas escolhiam o seu banco, taxas mais baratas. E hoje em dia é o aplicativo que é melhor de usar, né? Os sistemas que são mais fáceis. Então, isso, de fato, a experiência para o usuário ela é vital. E isso, você comoditizou
né, o Rails de banco. Assim, o que faz diferença hoje é a experiência. Exatamente. Então, assim, esse é o que a gente está chamando de Banking 2.0. Essa mudança de paradigma de você inverter, né? Então, você tinha o banco, a tecnologia, você inverteu e você fez assim. A tecnologia hoje é o que tem o valor e o banco é a infraestrutura mais comoditizada. Sim. Né? E aí, assim, acho que a gente está nesse momento agora, né? Assim, então, está todo mundo se beneficiando disso, né? Mas esses modelos ainda são modelos de sistemas fechados, que é um pouco do ponto da custódia, né? Da custódia ser do banco. Então, hoje, quando o seu dinheiro está no Nubank, a custódia dele é do Nubank. Ele estava no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, a custódia era desses bancos. Ou, né, o que era a autocustódia? A autocustódia era aquela nossa avó que tinha dinheiro no colchão. Né? Quem que nunca ouviu da história da avó que tinha dinheiro no colchão, né? Assim, o dinheiro no colchão é a autocustódia. Não confio no banco, né? Dinheiro tá no colchão. Dinheiro mofado, e ela guardou. Aqui no Rio ele fica na parede. O Rio de Janeiro é um caso à parte, né? Assim, então, esse modelo, né? São modelos ainda fechados, onde você tem a instituição fazendo a custódia e você não tem produtos de outras instituições sendo... Né? Assim, o Nubank não oferece um produto do Itaú, o Itaú não oferece um produto do Nubank, o Bradesco não oferece de nenhum dos dois. Então, assim, fica nessa... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E, assim, esse é o modelo que está estabelecido hoje. E... Assim, como evolução da tecnologia, o próprio Banco Central vem incentivando aí, o Banco Central brasileiro, né, vem incentivando o Open Finance, né, o Banco Central na Inglaterra com a mesma coisa, tem diversos lugares do mundo que estão tentando criar ali modelos de Open Finance, Open Banking, onde você consegue ter mais interoperabilidade, né, entre essas instituições. Né? Então, se eu estou no Nubank, eu poderia ter um cartão de crédito do Itaú, ou vice-versa, ou o Bradesco ter, né, assim, um investimento no Banco do Brasil, ou ao contrário. Ou, né, até mesmo com outras fintechs, você poder ter, né, um investimento... Enfim, você pode ter uma composição ali, mas esse negócio nunca pegou. Assim, a gente está tentando há alguns anos ali empurrar essa agenda, e essa agenda ela é super complicada porque tem interesses econômicos diferentes. Isso que eu ia perguntar, porque assim, a minha primeira pergunta foi, o usuário está maduro o suficiente, mas na verdade as instituições financeiras, elas estão ou maduras ou... confortáveis. O sistema de incentivo, ele não é comum, né? Então, quando eu crio um modelo onde eu tenho uma base de clientes que é minha, eu preciso, né, trabalhar essa base com os meus produtos para poder, né, ganhar dinheiro em cima desse modelo. Então, são sistemas fechados ainda que tem pouco incentivo para interoperar. Tá? E aí, em paralelo a essa evolução das fintechs, né, em determinado momento da jornada, ele começou a nascer todo mundo de cripto, blockchain, de centralização, que é o quê? Assim, ninguém é mais dono de nada. Né? Assim, é tudo descentralizado. Assim, o mundo é muito mais colaborativo, são modelos de incentivo e econômicos completamente diferentes. É quase o extremo oposto, né? É o extremo oposto. É o extremo oposto. Não sei se é o extremo oposto, ou... Assim, você troca os Rails, mas o conceito que ele colocou é interessante. Esse negócio da interface ser mais importante do que o Rail, né? Foi a revolução do 2.0. Sim. No caso do 3.0, a interface é ao extremo importante, porque você está solto para usar qualquer interface. Entendeu? Quando você está ali na fintech, você fez um cadastro, você tem um cartão, você tem algum tipo de fricção para trocar. É menor hoje do que era antigamente. Cara, no blockchain você tem fricção zero para trocar de interface. Nenhuma. Então, assim, é literalmente empurrando mais essa agenda de experiência do usuário sobre tudo. Mas acho que assim, ele acaba sendo oposto, acho que é só no conceito da centralização versus descentralização. Né? E eu acho até que é interessante você trazer esse ponto da interface, que ao mesmo tempo que a fricção é zero ou muito baixa, a interface de contato ainda é muito ruim, né? Ela não é legal, né? Ela ainda é meio complicada, né, de manusear, né? Perfeito. E aí eu vou fazer um pouco do meu merchan aqui também, né? Assim, acho que esse problema que a gente está resolvendo, a questão da abertura e do processo descentralizado, que é nativo do Web3, né, e do mundo blockchain, cripto. Assim, ele é inerente, né? Assim, é a fundação do negócio, mas a experiência ainda era muito ruim. Né? E acho que a evolução dos últimos anos tem levado ao quê? Você conseguir ter uma experiência que era mais parecida com esse mundo 2.0, que é uma experiência super legal, super simples, mas com os benefícios, né, da descentralização, do Web3 e, enfim.
Então, acho Você é 2.5. O que a gente está fazendo hoje, assim, é conseguir fazer a ponte entre esses dois mundos. A mescla entre o tradicional. A mescla entre o tradicional e o que está acontecendo. E acho que tem um outro ângulo depois para olhar também, que é uma questão regulatória, né? Que é como que você faz isso. Você falou exatamente a nossa ordem aqui. Ótimo. Então, muito assim, bom. mas como é que você faz isso, assim, de uma forma regular, entendendo a regulação, entendendo como é que a regulação vai evoluindo, trabalhando em conjunto com os reguladores, né, acompanhando a evolução da tecnologia, né? Porque assim, o papel do regulador não é inovar na tecnologia, né? Assim, a função social do regulador é proteger, trabalhar, né, assim, a credibilidade também. Para poder, assim, entender para onde a evolução está indo, entender quais são os desafios e como é que você consegue administrar isso de uma forma que o benefício que é criado para a sociedade é maior do que os potenciais problemas que você tem com isso. Porque quando você fala da ideia de fazer transações em qualquer lugar, sem taxas de câmbio, cria essa questão da segurança mesmo, né? Existe credibilidade nisso e aí entra o papel do regulador. E aí acho que tem um ponto super interessante, né? Que acho que para fechar esse conceito do que é o 3.0, né? Então, assim, o 3.0 é justamente conseguir pegar, né, esse mundo descentralizado e mais aberto e trazer o sistema financeiro para dentro disso, ou isso para dentro do sistema financeiro. Que é o quê? Assim, então, como o João estava colocando ali, eu posso ter agora, assim, não preciso ter mais só uma interface, né, usando só aquele Rails, que é proprietário, mas agora eu tenho um Rails que é comum, aberto, descentralizado, e eu posso escolher qualquer interface a qualquer momento, e eu posso mudar a qualquer momento. Né? Então, assim, eu não estou mais preso naquele... abrir uma conta com o banco A, com o banco C, com a fintech, qualquer uma, assim, eu troco a qualquer hora. E aí, assim, vira uma competição natural. Isso. Impulsiona o mercado como um todo, né? Porque todo mundo vai querer ter essa interface de fato. Baixa custo, né? Assim, você estava falando do trabalho do regulador. Eu acho que no Brasil o regulador tem uma agenda de aumentar a competitividade, porque você teve um oligopólio muito grande durante muito tempo. As fintechs começaram a quebrar um pouco esse oligopólio, mas eu acho que ele ainda existe numa base ali do Rails, né? E eu acho que um dos benefícios que ele entrega para a sociedade com isso são taxas mais baixas, são produtos mais competitivos, produtos mais modernos. Você botou outro ponto que eu achei interessante, que é... Cara, o cara quer interagir com o banco como ele interage com o Instagram, com o Uber. Ele quer aquela experiência, né? Só que os produtos financeiros, eles são amarrados ao ambiente regulatório. Por uma razão justa. Só que quando você vai para esse mundo mais descentralizado, você acaba conseguindo ter produtos financeiros que conseguem ser mais alinhados com essa experiência digital que o usuário está esperando, né? E, João, acho que tem um ponto interessante que você falou do amarrado com o regulatório. É engraçado, né? Porque a minha visão, assim, tendo nascido na tecnologia, né? O que acontece? Assim, ele é amarrado no regulatório, mas as instituições que são, inclusive, têm mais tempo, né, assim, de mercado, ela é amarrada no regulatório, uma tecnologia ainda muitas vezes de mainframe, COBOL, um negócio que assim, as pessoas que conhecem já estão aposentadas, não tem mais gente no mercado que conheça o suficiente, então o custo vai explodindo porque você, né, tem que contratar gente muito mais caro para manter aquele negócio, os sistemas são... Famoso sistema legado. Famoso sistema legado. Então, Conta aí. Que é o pesadelo de qualquer instituição. É o dinossauro. É um dinossauro. É um sistema que é produzido em linguagens arcaicas, só que ele é core do banco ou core da instituição, então ninguém quer mexer naquilo, porque se ele sair do ar ou se alguém mexer errado, o negócio inteiro cai. Então, assim, pro usuário, porque o usuário não vai ter acesso a esse usuário sistema. Não vê isso. O usuário não vê. Não vê. E como é que impacta um sistema mas o que acontece nesse caso? Né? Assim, por que os próprios bancos não criaram as suas próprias fintechs antes das fintechs nascerem? Porque esse sistema é tão antigo, é tão difícil de manter, gasta tanta energia para suportar esse negócio funcionando e tem tanto risco, né, de trocar um negócio ali e parar de funcionar. E aí impactar o usuário? Que é melhor não fazer. Entendi. Então, quando você avalia sobre a ótica de uma instituição, fala assim, qual é o risco-retorno de fazer? Eu não posso inovar em cima dessa plataforma. Porque o risco é tão grande que se eu quebrar esse negócio, então como inovar? Você tem que fazer tentativa e erro? Não dá, assim. Você não pode errar, tem que fazer tentativa e erro. Assim, o erro custa muito caro. E aí, é melhor não fazer. Das fintechs para Então, partir das fintechs com bases menores e tudo mais. Então, assim, você está começando uma fintech, você tem 3 usuários, né? Assim, você testa um monte de coisa. Perfeito. Então, assim, é um processo natural de evolução. Né? E quando isso aconteceu hoje, assim, o que acontece? Os bancos estão com sistemas legados que é muito difícil de manter. Então, todos eles ficam tentando, a cada 10 anos, surge um projeto de renovar o legado. Uhum. Aí todo mundo investe bilhões, e são bilhões de investimento, para renovar o legado. O que acontece? O legado renova com o próprio legado. Assim, eles só compram computadores maiores, assim, não muda a infraestrutura como um todo.
E eu acho que o potencial hoje desse mundo que a gente está chamando de Banking 3.0 é que a tecnologia para substituir esse legado, ela está aí, pronta, segura, escalável, só que ela é aberta. E aí o desafio das instituições, na minha visão, é o quê? Poxa, eu tenho a solução para o meu problema, mas o meu modelo de negócios se baseia num sistema fechado. Centralizado. Ou eu mudo meu modelo de negócios e adoto essa tecnologia, né, como meu core, e aí talvez eu saia na frente, né, para poder construir experiências melhores e o cliente me escolher em vez de escolher os outros, mas aí eu corro o risco de, eventualmente, outro fazer melhor do que eu. Tem uma evasão. Né, ter uma evasão. Né? Ou eu espero, se eu ficar parado, alguém vai fazer isso e eu não vou conseguir me mexer. Né? Então, acho que está todo mundo meio nesse momento de tentar entender como que essas coisas vão funcionar. É um momento crucial. Né? Mas quando a tecnologia está pronta, alguém vai fazer. Né? E aí eu acho que assim, esse mundo do 3.0, né, talvez para fechar assim, bem claramente, assim, o mundo 1, né, assim, é banco usando tecnologia, né? E o banco é o dono do usuário, né? E o dinheiro que era para ser do usuário é controlado pelo banco. Né? No mundo 2, assim, a tecnologia controlou a interface e está usando o banco como infraestrutura, né? Mas, porém, assim, continua o usuário longe dos ativos, do dinheiro dele. Né? Tem alguém no meio do caminho. E eu acho que agora esse mundo 3.0 é o quê? Assim, você devolve a autonomia e a titularidade, né? Assim, o controle sobre aqueles ativos, incluindo o seu próprio dinheiro, para o usuário. Perfeito. Então, usuário, o ativo é seu. Você está no comando. Quem que você quer escolher para ser a sua interface, para ser o seu custodiante ou não? Eu quero guardar o dinheiro no colchão digital, né? E assim, sei administrar o meu colchão digital. Não, ou eu preciso delegar para alguém por algum outro benefício, então vou delegar para um banco, ou vou delegar para uma fintech, vou delegar para, enfim, para quem eu quiser. E você devolver essa titularidade e você tem vários players numa forma de ecossistema criando coisas novas em cima. E aí eu posso ter um menu muito mais amplo de coisas que eu posso fazer. Então, a autocustódia que a gente que agora ficou mais clara é mais sobre escolha, né? Sobre a escolha do usuário. Mas deixa eu resgatar um ponto ali que eu acho que é legal. Claro. Mas esse negócio do banking 1, 2 e 3... 1, 2 e 3, é igualzinho a história que a gente já falou, né? Do Web 1, 2 e 3. Exatamente, os conceitos são os mesmos, né? Só que a gente tá falando de dinheiro, no outro a gente tá falando de dados, né? Certo. Mas deixa eu resgatar o ponto que eu acho que é interessante, e acho que é uma pauta bem fresca. Eu tive numa apresentação do Banco Central, ou na verdade do Roberto Campos, que eu acho que tem muito mérito nesse desenvolvimento e nessa clareza em relação ao blockchain e inovação, né? Basicamente tentando diminuir um pouco o poder desse oligopólio bancário aí que o João mencionou. E eu acho que o Pix foi um sucesso. Open Bank é um negócio que Open Finance, Open Bank é uma iniciativa que é até anterior ao Pix, mas ela não pegou, né? E ela não pegou muito por causa dessa centralização de interesse e talvez ainda porque ainda não apareceu visualmente, você não existe um app, né, onde você consiga comparar as coisas. E aí eu acho que mais do que isso, né, por que você não você traz esse outro conceito que a gente falou aqui de interoperabilidade, né? E aí o que acontece? Os sistemas legados não se conversam. Essa história do Open Bank, ela na prática ela acaba não funcionando muito bem, né? Então a comparação de taxas, comparação de serviços, ela precisa ter a conversa de dois sistemas legados e você conseguir ali fazer essas comparações e tirar benefício disso aí. Então, eu acho que são coisas que tem um problema tecnológico que ainda não aconteceu por causa dessa infraestrutura legada. E quando a gente fala de Web3 ou Rails em cripto ou em blockchain, essa parte de interoperabilidade, ela é uma coisa nativa, né? Então, assim, a comunicação entre os sistemas, ela é muito mais sem fricção, porque ela está no mesmo sistema. Então, talvez com Web3, a história do Open Bank também ela se acelere, talvez numa interface meio Web 2.5. Então, usando a interface meio anterior, porém usando Rails novos, né? Hoje, quando a gente olha para essa infraestrutura como um todo, né, assim, você tem essas infraestruturas regionais. Então, você tem o quê? Os bancos hoje são regionais. Né? Que é o quê? Assim, você tem no Brasil os 5 grandes, as fintechs novas, etc. Você vai para os Estados Unidos,
são outros bancos, são outras fintechs. Você vai para a Europa, são outros bancos, e aí cada país, aí são outros bancos, outras fintechs. Verdade. Você vai para a Ásia, são outros bancos, outras fintechs. Você vai para a África, globalizado. para a Austrália, assim, não é globalizado. Então, quando se tentou globalizar, né, você pegava lá os bancos grandes americanos que tentaram ir globais, nenhum deles conseguia concorrer com os caras locais. Isso nunca funcionou de uma forma onde você via realmente um banco grande em algum lugar e para o outro e realmente conseguir fazer isso. Então, assim, você tinha vários desafios para esse negócio acontecer. E hoje, o que acontece? Né? Assim, dinheiro, assim, o conceito do dinheiro ele é global. Né? Sim. Assim, quando você pega software é um componente de tecnologia que é global. Você escreveu ele uma vez, ele roda em qualquer lugar sem mudar uma vírgula. Né? Então, assim, software é um negócio que nasce inerentemente global. Dinheiro virou software. Né? Assim, eu não vejo uma nota de real na minha frente, deve ter uns... Não sei nem quanto tempo. Que eu não vejo uma nota de real mesmo. Você não carrega uma nota de real comigo... Eu também não vejo há muito tempo. Há muito tempo. Assim, então, dinheiro virou software. Software é global. Assim, dinheiro é global. Por que os bancos não vão ser globais? Excelente. Então, assim, tem várias razões para isso. Assim, parte de regulamentação é uma delas, mas a regulamentação vem evoluindo, vem convergindo também. Então, se você pegar hoje exigências regulatórias de um Banco Central brasileiro e um Banco Central europeu e, enfim, Banco Central da Inglaterra, etc., eles são muito parecidos. Tem até um ponto interessante que o Banco Central do Brasil é até referência. Então, se pegar o Banco Central brasileiro, ano passado foi eleito o melhor Banco Central do mundo. Acho que então, assim, três vezes seguidas, assim, acho que a gente critica pra caramba o Brasil, né? Mas, assim, pra elogiar as coisas que a gente faz bem, a gente tem que elogiar também, né? Então, assim, acho que você pega essa agenda, né, de competitividade do setor, de inovação e etc., o Brasil tá bem à frente de todo mundo e virou caso de sucesso. Né? Os Estados Unidos estão replicando o Pix. Né? Assim, o Canadá está pensando em implantar o próprio Pix. O próprio Pix. Né? Então, está exportando o Pix. Então, assim, essas agendas de coisas que a gente criou são muito legais. E quando você pega esse negócio assim, de você tem agora uma infraestrutura que roda globalmente, descentralizada, você tem a opção de criar realmente agora, né, assim, o conceito de banking global. Talvez bancos tenham que ser regionais, essa infraestrutura bancária plugada, como o João falou lá, amarrada lá com o regulatório, ela tem que ser regional, porque sempre vai ter uma outra questão regional que você vai ter que endereçar. Mas talvez esse core bancário, como que o banking funciona, né? Ele é global. Quer um exemplo disso que hoje não funciona? Um gringo vem para o Brasil. Aí hoje em dia é tudo Pix. Né? Você não vê uma nota de real há quanto tempo? Você vai comprar um coco na praia. Aí o cara Pix. Hoje não consegue acessar Pix. Se a gente está nesse conceito de um OpenFi ou uma infraestrutura mais global, vai ter uma aplicação do Pix que você acessa com a tua carteira ou sua custódia que você escolheu, seja autocustódia ou não. Então você conecta nas aplicações locais em necessidade. Então, no Brasil você tem N tipos de produtos financeiros que são totalmente brasileiros. Sei lá, o consórcio, eu acho que é um que é bem brasileiro. É uma aplicação, nada mais é uma aplicação, é código que está acessando carteiras globais. Mas quem vai usar são os brasileiros. E ok. Mas você vai ter esse conceito de regionalização por produto e não por silo, né, que a gente tem hoje. Então, a gente vê esse movimento um pouco nas fintechs, né? Muitas fintechs querendo fazer conta no exterior, pra você poder investir, pra você poder ter um cartão no exterior. Só que ainda é muito restritivo, né? As fintechs estão indo para isso, né? Se você pegar lá todas as fintechs, né, Nubank, Revolut, Monzo, Wise, as grandes fintechs estão virando globais hoje, né? Estão virando global. E, assim, estão indo para esse caminho. E eu acho que, assim, indo num caminho ainda meio que elas estão talvez começando do 2, né? E eu acho que talvez a gente esteja voltando do 3 um pouquinho para encontrar no meio do caminho, que é criar essa infraestrutura, né? Pegar essa infraestrutura que existe, tecnológica, criar uma infraestrutura financeira em cima dessa infraestrutura tecnológica que permita que, né, qualquer um possa criar o seu próprio banco global. Exatamente. E aí acho que é isso que a Nós Espelho está fazendo. Se a gente conseguir hoje ter uma plataforma de tecnologia que é facilmente conectada, né, e parametrizada em lugares diferentes, mas é global, por natureza. Então não é que você precisa customizar ela para cada lugar, é uma plataforma só. Você parametriza ela de acordo com as regulações locais e o que precisa ser. Então a gente faz essa ponte entre o regulatório e o tecnológico, né, em cada região que a gente vai operar, para entender qual é a necessidade de regulação de cada lugar, os requerimentos, como é que você identifica seu cliente, tem prevenção à lavagem de dinheiro, tem todos os desafios que o sistema financeiro impõe, que são totalmente válidos. Né? Então, assim, como você coloca isso num mundo
que nasceu com uma ótica de tecnologia mais descentralizada e tudo. Então, a gente faz a gestão desse negócio e entrega para qualquer, né, empresa, instituição, a capacidade de ter uma plataforma de banking global. Então, é isso que a gente está construindo dentro na prática. Bom, aqui nesse podcast a gente lê os comentários e a gente dá maior valor para os haters, porque assim a gente vai desmistificando alguns conceitos. E num dos cortes que a gente falou sobre, o Dan, na verdade, falou sobre o Web 2.5, a gente teve lá o hater que apareceu falando, não, eu discordo. Mas na verdade a gente ainda está nesse momento de transição, né? Tem pontes sendo construídas entre o tradicional e essas novas propostas. E inclusive a parceria da Agnosis Pay com a Visa me parece ser um exemplo disso. Exatamente isso, exatamente isso. Então, assim, acho que a parceria com a Visa ela é extremamente estratégica, porque, né, você tem uma empresa global que construiu, né, no passado exatamente o que a gente está construindo agora num universo com uma infraestrutura de tecnologia muito diferente. E representa mais o tradicional do que o que é Visa, Mastercard? São redes. Assim, é uma rede que você tem o quê? Você tem, né, centenas de milhões de estabelecimentos que aceitam aquele meio de pagamento. Do outro lado, você tem bilhões de pessoas que carregam aquele meio de pagamento e ela tem um arranjo que orquestra e dita regras de como que esse negócio funciona globalmente, que é super complexo. Sim. Cheio de sistema legado. Cheio de sistema legado. Então, assim, acho que quando a gente fala na nossa parceria com a Visa, né, o que a gente enxerga na Visa? A competência de ter feito isso globalmente, né, num ambiente até mais desafiador sob o ponto de vista de tecnologia, e foi feito ao longo de décadas, né, mas que hoje tem os desafios tecnológicos de ter seus sistemas legados, com desafios de inovação, etc. O que a Visa enxerga na gente? Né? A solução para esse problema de tecnologia, alguém que entende para onde o mundo está indo sobre a ótica da tecnologia e tem capacidade, competência tecnológica e de pagamentos, e de banking, e de regulação para construir isso usando uma infraestrutura tecnológica nova. E essa parceria vira aquele famoso ganha-ganha, né? Assim, onde a gente tem uma contribuição mútua muito importante ali. E para o usuário, assim, como é que esse usuário percebe esse serviço que vocês oferecem nessa parceria? Assim, a Visa ela tem um negócio que é muito legal, que assim, é a facilidade do uso. Certo. Assim, o que é a facilidade do uso? Você tira aquele negócio do seu bolso, está no seu Apple Pay, Google Pay, você dá 2 cliques no seu telefone, bate o telefone em qualquer coisa e compra alguma coisa. Sim. Então, não preciso, hoje, eu vou viajar, tenho que me preocupar em ir numa casa de câmbio, ou no meu banco, trocar real por dólar, por euro. Aí depois tem que voltar, volta a moedinha, volta centavo, volta sei lá o quê. Aí eu vou pro mundo... Todas aquelas taxas. Eu vou pro mundo blockchain, aí onde eu faço isso... Né? Pô, mas aí para pagar com blockchain ninguém aceita, ninguém... Então, assim... o problema da galinha, né? Qualquer sistema de payments, você tem que ter ou você tem muitos merchants que aceitam, né? Ou muitos lojistas que aceitam, ou você tem muito usuário que força os lojistas a aceitarem. Quando você faz uma parceria dessa com a Visa, você tem todos os lojistas do mundo, basicamente. Exatamente. Você tem que ter os usuários agora. Não sei se você já pode dar spoiler, ou tem outras parcerias previstas com, enfim, outras instituições? Não, tem bastante coisa acontecendo. Assim, acho que o nosso caminho hoje assim, é um caminho onde a gente tem uma tecnologia global, né, e esse negócio escala globalmente. Né, porque, como a gente falou, né, assim, tecnologia, software, ele escala global. Né, assim, você pode estar em Singapura ou no Brasil, assim, o uso é o mesmo. Mas a regulamentação local... Ela, né, quando você conecta isso em cada lugar, né, especificamente, tem que estar compliant lá com as regulações de cada lugar. Então, o nosso processo de expansão, ele ocorre no nível global, mas também ele ocorre no nível regional. Sim. Então, a gente começou operando na Europa e na Inglaterra. Porque a Inglaterra e a Europa agora são coisas ligeiramente diferentes ali, né? Do ponto de vista de regulamentação e fronteiras e tudo. Né? Então, a gente está operando no Reino Unido e na Europa. Foram os primeiros mercados da gente. A gente está vindo agora para o Oeste, né? Então, assim, a gente está vindo agora para a América Latina e Estados Unidos. Depois desse processo, a gente vai para o Sudeste da Ásia. Então, a gente está começando esse processo de expansão global. Então, a gente deve expandir agora para mais 5 países, além da Europa e do Reino Unido. E até o final do ano, a gente deve estar provavelmente presente em 12 países, num modelo onde tem muita parceria com muitas instituições, tanto do ponto de vista de construção, porque a nossa plataforma, como a gente estava falando aqui, assim, ela é aberta. Ela não é um negócio que eu posso impedir alguém de construir em cima dela. Então, é uma plataforma aberta. Né? Assim, o João estava construindo um caso de uso lá para a gente, que não é a gente construindo, assim, né? É a BRX construindo alguma coisa em cima da plataforma que a gente construiu,
que pode ser usada para fazer quase como se fosse um Lego, entendeu? Você dá para as pessoas alguns Legos para ficar montando uma solução diferente ali. É muito legal, porque parece que cada parceria dessa é como se abrisse um portal para o novo, né? E aí vocês, por serem abertos, vocês estão, por exemplo... Pensa num banco. Se eu quiser fazer algum produto em cima do produto do banco, imagina o processo burocrático que eu tenho que cumprir. A gente estava fazendo um negócio com o banco, ele demorou 3 meses para assinar o NDA. Então, assim... Imagina para construir alguma coisa. E pediu a via em papel. A via em papel, teve que mandar pro Sedex. Então, assim, você já vê que não vai dar certo. Mas com o negócio da Gnosis Pay, cara, o Rafa eles têm a solução, é o cartão hoje que tem lançado, é o cartão em euro. O que a gente fez foi construir em cima disso. A gente construiu uma ferramenta que você faz um Pix e já deposita euro no seu cartão, para você utilizar. Então, vai do Pix direto para euro no cartão. Maravilha. Então, assim, parece simples, mas ela passa por várias redes e tal. Mas por que é simples? Porque é um desafio técnico, não é um desafio de relacionamento ou burocrático. Qualquer um pode chegar e criar em cima. Então, você tem uma expansão muito rápida de produtos que são oferecidos em cima daquela plataforma e maior competitividade, né? Qualquer um pode fazer o que eu fiz, pode cobrar uma taxa menor. A taxa hoje é 0, então fica difícil, mas assim, é um negócio que a inovação ela é muito mais aberta e muito mais solta. Então, além disso, né, como tudo em Web3 é open source, então assim, é 100% aberta. As pessoas podem ver o que eu fiz, construírem, inovar em cima daquilo, utilizando uma coisa mais eficiente. Então, é esse conceito que a gente falou no começo de... Cara, escolhe a sua interface, a sua plataforma, o usuário é livre para ir para onde ele quiser, os desenvolvedores são livres para construir onde quiser. É um conceito muito poderoso, assim, que eu acho que poucas pessoas ainda capturaram o quanto isso é importante. Assim, é muito frustrante você ter uma solução legal, tecnicamente viável, e você ficar preso no processo burocrático de negociar com uma instituição ou com alguém que tem outros interesses. Sim. No futuro isso não vai existir. Você vai construir em cima do que você quiser. Ô, Bianca, deixa eu conversar com o hater. Pode deixar, vou te encaminhar. Não, mas é o seguinte, eu acho que é engraçado porque você colocou esse ponto do 2.5 que não existe, 2.0, e a gente não combinou nada, eu não combinei nada com o Rafa, e ele falou exatamente uma coisa que a gente tinha falado da vez passada na história do 2.5. Corroborou, né? Porque o que é o 2.5? É o 2 evoluindo usando o Rails de cripto, ou uma coisa que é uma tecnologia Web3, e o Web3 indo um pouco para trás em relação a estar mais próximo do usuário ou melhorar a interface, né? Então, assim, exatamente isso a gente falou da vez passada, a gente não combinou nada, e ele falou isso e ele está operando nesse ambiente, né? Então, assim, ele existe sim, e até assim, a própria solução dele é uma prova viva de que o Web 2.5 está aí. Rails de cripto, uma empresa global e em parceria com a Visa, que é uma empresa super tradicional, né? Cheio de legados, como a gente falou, mas assim, que é global e está aí de pé, é uma potência, né? Então acho que Ô, amigo hater, ela existe sim, tá? Hater, a gente convidou o Rafa Pereira para vir aqui para te provar que a Web 2.5 existe sim. E a parceria da nossa Pay com a Viva é isso. Vou fazer o papel do hater aqui e dar uma ajudinha, assim, acho que é até curioso, porque para a nossa discussão interna hoje, é que assim, as coisas não acontecem, né, 0, 2.5, 3, né? As coisas acontecem 0, 0.1, aí você vai pro 0.9, volta pro 0.7, vai pro 1.3, então assim, as coisas elas vão andando, né? Assim, a nossa discussão hoje internamente, a gente é 2.4, 2.65, 2.8, né? Então assim, acho que a gente tende a simplificar as coisas, né, trazendo essas inovações muito, né, assim, pontuais, mas as coisas são meio que progressivas e vão indo e vindo num fluxo ali, né? E tem aquelas frases clássicas, né? Por exemplo, assim, quando você fala de inovação, né? Né, o Henry Ford que falava isso, né? Se as pessoas tivessem perguntado para os meus clientes o que eles queriam, eles iam falar que queriam cavalos mais rápidos. Né? E o cara veio com carro. Né? Assim, então, acho que tem um pouquinho, né? Acho que talvez o que o mundo de Web3, né, criou um pouco foi um pouco disso. Assim, se criou uma solução que veio, né, não tendo perguntado o que as pessoas queriam, né? O que o banco quer. Não foi assim que nasceu o blockchain, nada disso. Assim, né? Quase uma anarquia, uma revolução contra o sistema bancário, né? Assim, então nasceu esse modelo, só que olhando isso, falando assim, calma aí, esse negócio que os caras fizeram aqui é muito legal. Né? Como que a gente pega esse negócio aqui que é muito legal, né, do ponto de vista de infraestrutura,
que revolucionário. Mas aí tá tão revolucionário que tá todo mundo querendo criar interfaces novas para esse negócio super revolucionário. Eu falei assim, cara, a interface que tá hoje, assim, é super boa. O Ford não reinventou a roda, né? Ele pegou a roda e botou no carro. Então, assim, vamos pegar a infraestrutura que existe hoje, a infraestrutura nova que está sendo criada, e pegar a experiência que está hoje, que é super fluida, super simples, conecta as duas coisas. Perfeito. Assim, se vai chamar 2.5, 2.4, 2.8, como é que esse negócio vai evoluir depois em conjunto para criar um mundo novo que é muito mais aberto, com muito mais opção, com muito mais competitividade, com muito menos barreiras regionais e etc. Eu acho que é a questão que acho que nenhum de nós vai saber a resposta. Assim, acho que tem que deixar o tempo e tocando essa agenda. Não saber a resposta, mas é interessante porque depois que acontece a mudança, né? Então você falou do carro versus cavalo. Imagina andar a cavalo no meio da cidade hoje. Do banco. Cara, imagina eu ter que ir à agência para fazer uma transferência. Depois que acontece, ela é muito sutil e ela é incremental e aos poucos. Mas depois, quando você olha para trás, alguns anos, você fala, cara, como é que eu usava um banco para custodiar meu dinheiro, entendeu? João, tem uma experiência super, super interessante com isso, né? Assim, eu acho que é super legal ver o mundo sobre a ótica de crianças. Uhum. E sempre que eu posso, eu tento fazer um pouco disso, porque criança é aquele bicho mais transparente. Pensa fora da caixa, porque não tem caixa. Assim, não tem caixa, né? Assim, E então, tudo é um negócio... pela primeira vez. Você tá tudo pela primeira vez, né? Então, assim, eu lembro que eu queria educar meus filhos financeiramente, né? Assim, falei, como é que eu vou fazer? Pegar meus filhos que são novos e começar a criar educação financeira para eles. Qual é o primeiro passo? Eu vou levar eles no banco. Né? Vamos levar eles no banco para eles conhecerem o que é um banco, né? Assim, e ver esse processo todo. Então, assim, eu fui com eles no banco. Eu tô chegando no banco, né? Assim, andando com meus filhos, eles eram mais novos do que eles são hoje, mas andando, né, mão dada com os dois, né, caminhando pro banco. Quando eu cheguei perto do banco, meu filho apertou minha mão e me puxou para trás. Eu falei, o que foi, Lucas? Eu falei, papai, tem um homem armado ali. É perigoso, não vamos lá, não. Eu falei, não, aquilo ali é o banco. Aí ele ficou, sabe quando dá tilt na... Calma aí, eu tô indo num negócio que meu pai falou que era legal, mas tem um cara armado na porta que não deixa eu entrar. É o auge do centralizado. Como é que é esse negócio aqui, assim, sabe? Então, é óbvio que esse negócio não ia funcionar, mas se você perguntasse pro cara do banco, ele tava fazendo um negócio, não, que tem que botar um cara armado, porque tem perigo de sei lá o quê, tem isso, tem aquilo, tem... Só que esse negócio foi evoluindo pra um ponto que, assim, vai só adicionando mais coisas em cima e a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando, né? Assim, vai se adaptando com aquilo. Vai se adaptando com aquilo. Eu vou fazer aqui uma provocação, porque a gente fala dos conceitos web 2.5 e 3, e o usuário, de fato, ele nem quer saber desses conceitos, esses termos todos que a gente usa. Ele quer saber que está funcionando. Então, eu queria que você trouxesse qual tem sido o feedback dos usuários dessa solução de vocês com a Visa. O que você já tem percebido, assim, das pessoas? Assim, a gente tem muito trabalho para fazer ainda, assim, a gente tem muita coisa ainda para construir e ir evoluindo. Mas os primeiros feedbacks são, assim, super encorajadores. Primeiro porque, assim, a velocidade com que as coisas acontecem e a capacidade de ter uma experiência muito fluida, com uma opção muito de ativos e muitas coisas que você pode construir em cima, é muito legal. Eu vou usar o exemplo até do negócio que a gente fez com a BRX, que o João estava explicando ali rapidinho, né? Então, a gente hoje tem uma infraestrutura que permita que você tenha uma conta multimoedas. Então, eu posso ter real, dólar, euro, pound, yen, o que você quiser. Né? Imagina uma conta corrente, multimoeda, com a oportunidade de ter uma conta de investimentos que pode ter qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de fundo, qualquer tipo de token, Bitcoin, Ethereum. Você pode ter diversas naturezas de investimentos, essas coisas super conectadas, 24/7, aberta. Assim, então, tudo pronto ali. E a gente estava discutindo sobre como, né, assim, trazer essa solução para o Brasil agora. Então, como que eu podia fazer, né, carregar essa minha conta com reais. Né, e estudando algumas soluções, fazendo algumas, né, trabalhando algumas ideias, algumas alternativas. Então, o cliente hoje da gente na Europa, ele tem lá o euro nativo, e no Reino Unido tem o pound nativo. Né, e eles ficam lá viajando, trocando um pelo outro. No Brasil, tipo, legal, como é que eu carrego real nisso daqui? Né? E a gente estava num evento... juntos, eu tava falando com o João, João, tô pensando nisso aqui, trabalhando nesse desafio, eu falei, calma aí, deixa eu ver aqui um negócio pra você e tal, tudo. Eu falei, tá bom, não, beleza, João, dá uma olhada aí. E fez isso, deixa, vou aqui, vamos continuar o evento, tal, sei lá o quê, quando eu voltar eu ligo pro João pra gente fazer um follow-up daquele negócio, ver como é que a gente vai fazer, tal, assinar um NDA, né, e que não é uma carta que vai pensar como é que a gente vai fazer um projeto desse negócio, talvez, a gente vai lançar em setembro, então, até lá,
né? Dá tempo de fazer ainda, tal, sei lá o quê. Aí fomos tomar uma cerveja de noite lá, quando voltou no dia seguinte, o homem mostra que tá pronto aqui. Aí você fica assim, tá pronto o quê? Tipo, o NDA tá pronto? Não, tá pronto funcionando. Tá pronto, faz a transferência aí. Faz a transferência Usa aí. aí no teu cartão. Então, assim, é um negócio que assim, você muda radicalmente esse paradigma. Assim, e a gente estava no evento durante a semana, podia ser no final de semana. Então, aquele negócio que você, né, tem que parar final de semana, horário comercial, horário de sei lá do que, horário... Não existe mais isso. Você está com um negócio global, que assim, é trabalhado globalmente 24/7, tudo acontecendo. Então, para o cliente que quer ter real hoje, né, quer ir para a Europa e gastar em euro, assim, tá a solução pronta. Né? Para o cliente europeu que vai vir para o Brasil e tem que pagar o coco na praia com Pix, tem a solução ao contrário pronta. Né? Assim, e é só possível fazer essas coisas nessa velocidade porque você já tem vários Legos prontos, entendeu? Você tem que fazer poucos Legos para chegar na solução final. Então, quando eu falo Legos, assim, você tem soluções ali que você vai integrando sem ter que pedir permissão para integrar, sem ter que mandar um e-mail para ninguém, nada. Você só está lá disponível, você integra e isso cria soluções muito rápidas. Então, permite fazer uma solução tipo essa que a gente fez no caso da Gnosis Pay em um dia. Literalmente um dia para produzir. E olha como isso inverte a lógica que o Rafa tinha falado lá no começo, né? O banco, ele precisa ter lá o ritual dele para produzir ou para criar um produto novo, colocar na plataforma, distribuir, etc, etc, etc. Né? E você coloca esse poder na mão do empreendedor, do desenvolvedor ou do cara de tecnologia. Né? Então, assim, todas as pessoas que têm essa habilidade, e essa habilidade está cada vez mais fácil, que o João falou, é uma habilidade que vão ter várias pecinhas de Lego prontas para você encaixar, né? Você não precisa criar elas do zero. Você criar produtos financeiros. Né? Então, assim, se eu preciso de um produto financeiro e eu sei fazer isso, eu posso criar o meu. E o meu vai ficar disponível para todo mundo. Então, você imagina assim, a capacidade, a capilaridade que isso tem e a potência que isso tem de criação de produtos financeiros novos, né? Onde cada um pode criar o seu. E esse ponto é interessante, porque volta naquele ponto de eu quero usar o banco do jeito que eu uso, eu quero usar a solução financeira do jeito que eu uso um aplicativo no meu celular. Então, assim, eventualmente você vai ter produtos financeiros individuais. Exato. Vai ter um produto para o João, que é diferente do produto do Dan, que é diferente do produto do Rafa. Que as necessidades são diferentes. Exatamente. Essa personalização, assim, a nível individual é um negócio que todo mundo sempre buscou, né? Sim. E se você olhar o que as instituições tradicionalmente fazem, é tudo pela média, né? Isso. Sim. Faz a média do Rafael com errado, o João, tá sempre errado. Tá sempre a história do congelador e do forno, né? Exatamente. Tá queimado e tá frito, né? Agora, João, só pra gente ficar na mesma página. Essa solução, ela foi possível no mesmo dia, ali, em horas. A infraestrutura por trás disso é a infra de blockchain? 100%. Perfeito. Então, essa é mais uma resposta para um outro hater. Eu fiquei aqui, Tamo cheio de haters. Fiquei aqui louca pra poder responder, porque a gente recebeu um comentário dizendo também de um corte do Dan, acho que você é o mais polêmico de todos, falando sobre... Eu perguntei, né, da facilidade de implementar uma solução na infraestrutura blockchain, e aí a pessoa falou, olha, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Ele disse que é simples, porque a infra já está criada. E aí você provou que, na verdade, pode ser, né? Eu tenho um desafio, já que você está provocando... os haters vão cair para ele agora. Eu tenho um desafio. Se você tem uma solução que você imagina, a gente bate um papo e vê se a gente consegue implementar. Aquele momento... É fácil. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que... A minha analogia na vida, tentando simplificar as coisas, né? Assim, é igual jogador de futebol, né? Assim, eu me considero um jogador de futebol, entendeu? Que você tá lá no gramado, você bateu o pênalti, você perdeu o pênalti. Você pode bater 100 pênaltis, fazer 99 gols. Todo mundo vai lembrar daquele que você errou. Sim. E assim, quem tá na arena ali construindo coisas, assim, é um pouco disso, assim. Você vai... ter algum momento ali que tem alguma coisa que alguém vai discordar, vai te criticar e vai sei lá o quê. E assim, é só cair pra dentro e fazer junto, né? Só fazer. Mas a gente gosta dos haters, é legal. Não, a gente adora. Mas é importante trazer o conceito. É claro que eu não vou expor a pessoa de jeito nenhum, mas se tratava de uma questão de governo. Então a gente falou do quanto a questão da regulação torna as coisas um pouco mais difíceis, mesmo que a infraestrutura de blockchain traga soluções, você esbarra ali na parte de regulação. Mas é justo isso. É justo, e essa parte é muito na distribuição.
né? Então, se você faz uma solução que toca um negócio que é regulado, você tem que tomar muito cuidado como você distribui isso. Tem pessoas que são mais responsáveis, distribuem esse mar aberto e aí você gera um problema. Sim. Só que assim, isso não é se a solução existe ou não existe, ou se ela é possível ou não é possível. A solução existe, ela é possível, você só não pode distribuir em mar aberto para todo mundo ainda. Ou você distribui através das vias reguladas, né? Que hoje é crowdfunding ou uma oferta pública. Que aí é um outro bicho, tá? Outro episódio, de repente. Não, assim, acho que a regulação ela é um fator super importante, né? Assim, a regulação, conceitualmente, ela existe para proteger a sociedade, né? de maus atores. Sim. Assim, a regulação ela não existe para proibir a inovação, pelo contrário. A própria lei, né? Se você pensar assim, né? Então, assim, o que você quer, né? Por que a regulação existe? Imagina num modelo de custódia, né, onde o banco tem todo o teu dinheiro, o banco quebra. Não tem ninguém regulando aquilo ali. Né? O que acontece? Então, assim, a regulação ela vem para proteger e criar regras para proteger a sociedade desse negócio. Só que a sociedade que evoluiu tecnologicamente, né, a gente está, na minha visão, no meio da revolução tecnológica. A gente estudou a revolução agrícola, a revolução industrial, assim, nossas gerações estão vivendo a revolução tecnológica. Assim, quando a gente nasceu, né, até hoje, assim, a tecnologia mudou 20 vezes. E está mudando cada vez mais rápido. E, assim, acho que a gente sendo feito um papel da regulação e acompanhando um pouco isso. Implica em responsabilidade. Implica em responsabilidade e tudo, mas, assim, a regulação, ela, conceitualmente, ela é positiva e ela existe para proteger. Agora, a discussão que acho que é bem pragmática é a regulação que se regulava um banco nos anos 60 deve ser diferente da forma como você regula um banco hoje. Então, assim, são sociedades completamente diferentes. E acho que o papel do regulador é ir acompanhando essas inovações e se ajustando à realidade do mundo e tentar proteger dos mesmos conceitos. Que é, se agora eu tenho custódia em blockchain, como é que eu protejo o usuário de uma quebra de blockchain? Mas blockchain não quebra. Aí começa uma discussão, sabe, talvez um pouco de conceitos diferentes e tal, mas assim, na essência é você ajustar a razão por trás daquela regulação existir para uma realidade tecnológica nova e evoluindo a regulação por cima. Mas o que era mesmo? Que eu acho que assim, eu acho que o papel do regulador ele é super importante, porque ele traz, e é sempre assim, né? O inovador na frente e o regulador vai atrás, né? Mas no momento em que o regulador regula a inovação, ela ganha escala. Então, assim, é quando o negócio deu certo de verdade. Quando bate na porta do regulador, ele coloca lá os parâmetros que ele quer e a partir daí vira massificado. Então, assim, pode usar todos os caminhos tradicionais de distribuição que hoje são super eficientes, mas ele tem esse papel. E é só o seguinte, assim, tem reguladores e reguladores, né? E eu acho que aí tem interesses políticos e interesses políticos de cada regulador e de cada país dentro do mundo, né? Então, acho que o Brasil, já até trazendo um pouco da discussão Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o centro do mundo. O Brasil é um inovador, ele precisa fazer alguma coisa nova para aparecer no cenário mundial. Então, ele precisa... e até por necessidades características e criativas do brasileiro, o sistema brasileiro financeiro é muito sofisticado. Então, assim, a inovação ela sai daqui, é difícil sair nesse sentido do dólar, que é o dinheiro do mundo, né? Inclusive, a gente tem uma notícia recente que o Drex ele vai ter... foi prorrogado, né? Talvez seja em 2026. Mas não, parece uma notícia ruim, mas não é, né? Porque é bem o que você falou. A gente tem aqui... a regulação aqui, ela realmente ela é responsável para que os inovadores tenham o poder de fazer tudo em grande escala. Eu até enxergo isso como super positivo, porque o que a gente está fazendo, por exemplo, é um uso de caso que vai servir para o Drex. Sim. Né? Então, e quanto mais tempo a gente tiver, e outros inovadores também, mais usos de caso vão aparecer até o lançamento do Drex. Então, no momento que lança o Drex, ele já vai estar cheio de uso de caso. Né? Se você lançar amanhã, ele não vai ter muito uso de caso. Vão ter os nossos, que nós somos inovadores, né? Mas não vai ter muito uso de caso. Então, acho que é importante você dar tempo para o mercado criar esse tipo de uso de caso ou produtos, né? Perfeito. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Então, se você chegou até aqui, assista o próximo porque vai valer a pena. Rafa, queria agradecer muito o seu tempo. Toda essa discussão foi super interessante. Dan, João, muito obrigada mais uma vez. Obrigado por participar, Rafa. Foi uma aula.